Hoje vamos papear sobre a vida. Eu estou aqui passando uma roupa, né? Porque eu também sou dona de casa, né? Eu digo que eu sou igual Bombril, né? Aquele comercial do Bombril. 1001 utilidade? Pois é, essa sou eu, né? Quem é dona de casa sabe do que eu estou falando. E hoje eu vou falar para vocês, o assunto é meio aleatório enquanto eu estou passando aqui minhas roupas. E vou falar para vocês sobre 15 anos que esse ano eu faço aqui em São Paulo, né? Para quem não sabe, eu sou lá do interior do Pará e eu cheguei aqui em 2009 e hoje nós vamos falar sobre essa minha trajetória até aqui, como eu cheguei até aqui. Então eu já peço, se você gosta desse tipo de vídeo, já te convido aí para se inscrever no meu canal, deixar o seu like e vamos lá para o assunto, né? Olá, sejam bem-vindos a esse canal. Meu nome é Eliette e você está aqui no meu mundo, o mundo de Eli, o mundo onde eu compartilho um pouco de tudo aqui com vocês. E hoje, aqui passando as minhas roupas e vou compartilhar um pouco aí dessa trajetória, né, de vida que foi quando eu mudei aqui para São Paulo, né? Eu não vou entrar muito no assunto, que é um assunto bem delicado, né? Um assunto assim que eu sofro ainda um pouco quando eu relembro da história, né? Uma história assim bem... um dia pode ser que eu consiga aqui compartilhar, né? Com vocês, mas foi uma história assim, digamos assim, de muito sofrimento e tristeza. A minha vinda pra cá, psicologicamente eu estava bem abalada, né? Digamos assim que foi mais como que eu posso falar pra vocês? Uma fuga, né? De estar aqui, de vir pra cá, na verdade, né? Então foi mais assim é uma história bem triste que quem sabe um dia eu não possa compartilhar, tá? Mas o intuito aqui é compartilhar para você de alguma forma, principalmente para você mulher que você acha que a sua vida acabou, que não tem mais jeito, que você tá aí no relacionamento aonde você sofre, aonde você apanha, aonde o marido não te respeita, de alguma forma, tá? Isso é mais para te incentivar que o mundo, ele não se baseia ou ele não gira em torno dessas pessoas, né? Às vezes você fica sofrendo no relacionamento, apanhando, né? De todas as formas, sofrendo a humilhação e não consegue sair desse relacionamento. Então, esse vídeo é mais pra você, tá? E voltando aqui, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu cheguei, às vezes eu comento com algumas pessoas, né? Eu cheguei com R$ 600, a vida emocional destruída e um sonho. Eu sempre falo isso às vezes que as pessoas falam, nossa, você é paraense, né? E eu sempre comento isso com as pessoas, elas perguntam o que me motivou, né? Por que eu vim parar aqui em São Paulo? E eu sempre falo para elas assim, eu vim com a vida emocional, pessoal destruída, R$ 600 no bolso e um sonho, né? Aí as pessoas querem saber mais como que eu cheguei aqui, como que eu evoluí, etc, 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 tá? Eu vou contar um pouco da história pra vocês, pro vídeo não ficar tão longo, tá? Eu era do interior do Pará, então em 2009, desculpa, eu parei aqui no interior de São Paulo, que é o Jundiaí, né? Eu cheguei aqui com
24 anos, né? Eu cheguei aqui com 24 anos, cheguei com 600 reais no bolso, uma caipira, digamos assim, né? Eu nunca tinha saído do interior, lá do Pará. Se você não conhece o Pará, fica no norte do Brasil, perto lá de Amazonas, né? Perto do Maranhão, aqueles lados lá. Então, eu saí de lá, vim parar aqui em São Paulo, com 24 anos, sem o ensino médio completo, né? E eu cheguei aqui com a vida pessoal e com o meu emocional bem abalado, tá? Eu vim para casa de uma colega minha, que também era paraense. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz, ela já tinha um trabalho, né, indicado para mim em um supermercado. E aí eu cheguei, já fui no mesmo dia fazer as compras para ajudar, né? Comprei 300 reais de mercado. Naquela época, 600 reais era mais, eu acho que era um salário mínimo, tá? Se eu não me engano. Eu acho que era. Então eu cheguei aqui, primeira coisa que eu fiz, fui lá no mercado, comprei 600 reais, 300 reais de mercado. E depois, no outro dia, eu fui lá e comprei um colchão por 300 reais. Ou seja, os 600 reais que eu trouxe acabaram ali, né? E aí, isso eu cheguei aqui dia 26 de novembro, isso. Eu cheguei dia 26 de novembro de 2009, quando foi dia 3 de dezembro do mesmo ano, eu comecei a trabalhar nesse mercado, né? Eu era empacotadora, porque eu não tinha o ensino médio completo, tá? Então, eu comecei lá de baixo nesse mercado, né? E lá só podia trabalhar de tênis. E eu não tinha tênis, né? Eu cheguei aqui, acho que trouxe uma sandália alta e uma rasteirinha, né? E um chinelo havaiano. Então eu não tinha tênis, porque lá no Pará é muito quente e a gente do interior, a gente não tinha esse hábito de usar tênis, calçado fechado, por causa do que é muito quente, eu não sei. E também não é isso também. Eu acho que hoje as pessoas já usam, tá? Mas não se usava naquele tempo, naquela época, eu não tinha. Então, ali eu precisei pedir o calçado da minha amiga emprestado, né, pra trabalhar. E eu confesso pra vocês que ela usava, acho que 36, e era a única coisa, era o único calçado. A mãe dela usava, acho que 35, então acho que ela usava 36, a minha amiga, né? Essa minha colega. E aí eu pedi o calçado dela emprestado, porque eu precisava trabalhar, né? O dinheiro já tinha acabado. E aí eu fui trabalhar no meu primeiro dia com aquele calçado, né? Que eu coloquei, os dedos ficaram assim, ó. E aí eu fui trabalhar, né? Eu fui trabalhar e ali eu não aguentei, né? Porque o meu pé, os dedos estavam assim, chega uma hora que você não aguenta, né? A pisar no chão. Então aquilo ali, como os dedos dos pés ficaram assim, né? No calçado 36, para quem usa 38, eu não aguentei. E aí eu tirei, né? Eu tirei, não tirar, né? Eu fiquei com o calcanhar pra fora. Eu pisei assim não sei quem já pisou assim na parte de trás do tênis ou de algum calçado, já sabe como que é. Então eu peguei, né? Eu vou fazer a demonstração aqui pra vocês. Peraí. Digamos que o tênis era esse, né? E era um número menor que o meu pé. E era um 36, isso aqui é 38. Aí, como o pé eu calcei e os dedos ficavam assim,
Então eu calcei aquele tênis e aí essa parte aqui eu consegui pisar, que era um tênis molinho, né? Essa parte aqui eu consegui amassar e ficava só essa parte aqui do meu pé e esse restante aqui pra fora. Então eu fiquei esse dia todo lá no primeiro dia de trabalho, naquela situação bem horrível, bem precária, né? Que eu acho que as pessoas, elas viam aquela situação, né, e falavam assim, nossa, coitada, né, não tem nenhum tênis pra calçar. Realmente eu não tinha, né, gente? Eu não vou ser hipócrita aqui e falar que eu tinha e que eu tinha dinheiro pra comprar. Então eu cheguei pra minha amiga, pra essa minha colega, né, que me acolheu na casa dela e falou assim, eu falei assim pra ela, ai amiga, tira um tênis pra mim, né, que quando eu receber eu te pago. Ela tinha cartão de crédito, eu não tinha, nem sabia o que era isso, né, gente? Bem no interiorzão lá do Pará, né, você vai saber, né, aqui o mundo já era um outro, né, aqui, quando eu cheguei aqui as coisas eu vi assim como nossa, tudo diferente, né, sabe uma pessoa que mora assim no mato e chega na cidade grande e acha tudo diferente. Então pra mim tudo era diferente, a cultura, as pessoas. Lá a gente não via tanta gente tatuado, aqui eu via e eu ficava assim, sabe, nossa, tipo, como as pessoas aqui são evoluídas, né? Eu via os pais, os filhos, os pais tatuados, filhos de brinco. Lá a gente não via isso, era visto como era tipo, como se eu posso falar pra vocês, era um preconceito, né, que a sociedade, que as pessoas, elas lá tinham na época, né. Hoje não, hoje em dia com a informação, a tecnologia, né, hoje todo mundo já tem telefone. Lá na casa do meu pai mesmo hoje tem energia, tem internet, né, que ele mora no sítio e hoje já tem tudo isso lá na casa dele, né, mas na época não tinha nada disso. E um pai usar brinco, filho, isso era muito mal visto lá. Tatuagem, então, meu Deus, lá quem tinha, né, tatuagem na época era dado como um bandido, como maconheiro, essas coisas, sabe? E quando eu cheguei aqui, eu vi isso, eu fiquei assim, nossa, como eles são evoluídos, né? Eu estava em outro mundo, totalmente diferente daquele mundo que eu estava acostumada. Então, voltando aí, eu consegui no outro dia comprar um tênis, né? Um tênis bem baratinho mesmo. E aí eu consegui trabalhar com mais dignidade, digamos assim, né? Aí eu procurei, aí acabou o ano, eu fui dispensada, que era um trabalho temporário, né? Eles contratavam muita gente assim pra fazer, muita gente saía de férias e já tava lá mais tempo no mercado. E eu também não queria aquilo pra minha vida, né? Eu queria outras coisas. Como eu falei aqui no começo do vídeo, eu vim com R$ 600, a vida pessoal e psicológica abalada, mas eu também tinha um sonho, né? Um sonho de crescer, um sonho de ser alguém. E aí, como eu não tinha o ensino médio, em janeiro janeiro de 2010 já isso, né? Eu fui demitida desse emprego. Aí logo em março, ou foi fevereiro, logo em fevereiro eu fui demitida do mercado em janeiro de 2010, em fevereiro de 2010 eu já comecei a trabalhar em uma confecção. Aí já era melhor, porque no mercado eu trabalhava de domingo a domingo, tendo um domingo por mês e uma folga na semana, né? Podia cair numa terça, então foi isso. Aí nessa confecção, já era de segunda a sexta, horário comercial, eu já ganhava um pouco mais também. E nesse tempo, eu já corri atrás de fazer o meu, terminar o ensino médio. Corri atrás para terminar o ensino médio. Aí fiz aquele provão lá que tem, né?
que junta todas as matérias lá e tem um provão no final. Acho que é do MEC, eu não sei se existe ainda, mas acho que tem sim. Aí fiz esse provão, passei, estudei bastante, né? Enquanto eu estava na confecção, eu fiz o ensino médio, terminei o ensino médio, entrei num curso de, sabe, esses cursos que tem na Microlins, eu nem sei se existe a Microlins hoje em dia. Eu terminei o ensino médio e já comecei no mesmo ano fazer um curso de administração e digitação, né? Que eu não tinha, de computação. Aí eu saí dessa confecção, acho que eu fiquei mais ou menos 6 meses na confecção. Aí como eu já tinha terminado o ensino médio, já estava fazendo curso de digitação, computação e administração, esses profissionalizantes, sabe, que demora um ano e meio, mais ou menos. Então foi esse que eu fiz na Microlins. E aí era assim, não sei se era uma vez por semana, era uma vez por semana, entrava às 7 e saía às 11. Aí eu saí da confecção e já fui pra metalúrgica, né? Aí as coisas já começaram a melhorar. Aí eu fui para essa metalúrgica, já era um serviço assim, era o segundo turno que eu fazia, acho que entrava às 2 e saía 10 e pouco, 11 horas, eu não me recordo o horário, mas era mais ou menos isso. E aí dava para eu fazer esse curso, né, que era de manhã, então era uma vez por semana. Então eu terminei esse curso de administração e computação trabalhando nessa metalúrgica. E aí já ganhava um pouco mais, eu podia fazer extra também se eu quisesse no domingo. Então o dinheirinho já rendia aí, né? Então já entrava um dinheiro a mais. Então dava para pagar o aluguel, dava para comprar minhas coisas, dava para pagar uma internet, né? Comprar minhas coisinhas que eu tava começando, né? Isso ainda em 2010. Aí em 2011, eu terminei esse curso, né? Em 2011 eu queria mais, né? Afinal, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, né? Eu estava aqui, cheguei com um sonho de ser alguém. E aí eu saí desse emprego, que era produção, e fui pra logística, né? Eu fui pra logística e confesso pra vocês que eu fiquei pouco tempo na logística, né? Nessa empresa. Que aí era um trabalho que se ganhava mais também, isso em 2011, tá? Era um trabalho que ganhava mais, um pouco mais, e o horário era comercial, né? Que na anterior era segundo turno, então começava às 2. Lá tinha 3 turnos nessa empresa anterior, né? Que era a produção. E aí eu fazia segundo turno. E nessa já era horário comercial, ganhava um pouco melhor, mais que lá na metalúrgica. E aí eu saí e fui para logística, né? Para logística, que essa empresa estava começando aqui no Brasil e eu comecei lá, junto com eles, né? Ai, nossa, se eu gostava de trabalhar na metalúrgica, você imagina na logística, né? Então eu amava trabalhar lá. Só que aí o meu desejo era querer mais. E aí eu tinha um chefe isso já em 2012, né? Eu tinha um chefe nessa logística que ele gostava muito, eu era uma pessoa assim que aprendia as coisas muito rápido, era uma pessoa proativa. E aí ele saiu, aí foi na época que essa empresa estava vindo aqui para o Brasil a montar, né? Na verdade estava chegando a Apple aqui no Brasil, a montagem de Apple, né? De celular e tablet. Aí esse meu chefe foi convidado para trabalhar lá.
E aí, como ele gostava do meu trabalho, isso em 2012, ele me levou, né? Ele me levou para trabalhar na logística dessa empresa, né? Que era a mesma empresa que eu trabalhava antes de entrar na logística. Era a mesma empresa, só que na empresa que eu trabalhava de produção, que era essa que eu entrei, né, que era metalúrgica, lá eu trabalhava na produção e ligava os computadores para fazer os testes, né? Os computadores, os notebooks saía da produção e aí eu pegava aquele computador e ligava nas baias, né? Que era para fazer rodar todo o sistema lá de operação. E aí ele foi convidado para essa empresa, né, que era a Apple, estava vindo para o Brasil para montar, né, os telefones Apple e os tablets, né. Aí ele me convidou, aí o salário foi o dobro, né. Eu lembro como se fosse hoje, na hora que eu vi o meu salário, nem acreditei.